Esse vídeo é um recorte real de uma reunião entre amigos empresários. Um ambiente leve com humor, liberdade e muita troca. Um espaço de crescimento. A conversa traz temas como comunicação, autoconsciência e emoções, incluindo como observar sem julgar e entender necessidades. E o mais importante, mostra que a CNV se adapta. Ela respeita o contexto, o grupo e pode ser leve, prática e real porque desenvolver pessoas pode e deve ser leve. Então, galerinha, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre comunicação não violenta. Mas antes de eu entrar em comunicação não violenta em si, eu queria saber o que vocês entendem por comunicação. O que é se comunicar? Bora lá, porque eu não falo sozinho nessa merda, não. Vamos lá. Dar a conocer a otro lo que pasa por mi mente. O que mais? O que mais quer se comunicar? Olha, eu ia me comunicar, mas eu achei a sua comunicação muito violenta e eu me recuso agora. Isso aí, é proposital, bora lá. Acredito que comunicação é passar uma mensagem, né? Seja física, enfim, tal, mas passar uma mensagem para quem a gente está querendo comunicar alguma coisa. E o que a gente precisa ter para essa comunicação funcionar? Para essa mensagem chegar na outra pessoa? Falar a língua dela. Falar a língua dela. Não, pode ser conversar também em si, não? Olha só. Eu te fazia assim, você me entende, você não sabe espanhol, português, É que isso é língua universal. Isso é língua Isso é universal, então você continua falando a língua dela. Estou falando a língua da pessoa. A língua universal, ó, todo mundo entende. Essa é a língua do Silvio para mim, viu? Que você mostrou, viu, Liz? É a língua do Silvio. Porque eu não Perdão, sou era uma um pessoa exemplo com somente, comunicação sem violenta. bloquear-me. Então, uma olha que pessoa tá falando muito aqui, ó. Comunicação não é o que você fala, é que o outro entende. E o que a gente pode fazer para o outro entender a gente melhor? Claridade. Clareza, Clareza, ok. Comunicação assertiva é para ler certo ou para ler o jeito que você está digitando? Eu acho que existe uma coisa bem importante, que é você também saber um pouco com quem você está falando. Sim. Porque dependendo com quem você está falando, você precisa adequar a sua comunicação para que a sua mensagem seja compreendida pela pessoa. Seja ela por ser mais nova, seja ela por ter menos conhecimento sobre o que você está passando. Então, eu acho que existe essa questão de avaliar primeiro, para depois você adequar a comunicação para que ela não tenha ruídos ao ser chegada, ao ser recebida pelo receptor. Eu vou até além disso aí, tá, Silvio? É até uma questão que a gente trabalha aqui na questão das vendas, que é sobre ressonância, né? Então, assim, às vezes, tu tá muito animado também, e teu cliente, às vezes, tá passando um dia difícil e tal. Então, não adianta eu chegar gritando com o cara, e aí, Silvio e tal, e o Silvio tá naquela baixa e tal. Então, assim, você tem que meio que adequar para ter essa ressonância, alinhar com a pessoa, não só por questão de faixa etária e tudo mais, mas por essa questão de humor também e tudo, porque, assim, se a diferença, né, do nível de energia de cada um está muito diferente, a ideia é que a comunicação, né, como a Cristiane aí vai passar para a gente, ela não flua tão bem, porque assim, a mensagem não está chegando do jeito que deveria, ou enfim, algo nesse sentido. É isso. A comunicação, para funcionar bem, ela precisa de alguns elementos. São 11 no total, tá? Não vamos falar de todos aqui. Mas vamos falar aqui dos principais, que é o emissor, que é quem fala, o receptor, que é quem recebe, a mensagem, que é o que a gente quer passar, né? O ruído, que é o principal motivo dos problemas de comunicação. O que vocês entendem por ruído? Além de barulho. A mensagem que é passada, não necessariamente a mensagem que queria passar. Que é basicamente o que alguém agora há pouco falou aqui. A mensagem que o outro recebeu não necessariamente foi aquela que você passou. Exatamente. Existem os ruídos, né? No meio do caminho, entre o que eu falo e o que você escuta, tem milhões de coisas no meio. Eu vejo o ruído como justamente uma interferência, né? Perfeito. E qual a interferência que nós mais temos hoje que atrapalha a comunicação? O meu começou a tocar aqui, ó. O meu começou a tocar aqui. Celular é uma delas. O que mais?
Eu acho que o próprio estresse, por exemplo, do dia a dia, porque quantas vezes a gente está naquele lugar do eu achei que eu falei de determinada forma, mas não foi exatamente a entonação que eu usei ou a maneira como eu me expressei. E eu entendo que também um pouco de falta de conhecimento, autoconhecimento, talvez, inclusive, onde às vezes você acha que está falando de uma maneira leve, de uma maneira normal ou de uma maneira mais séria, mas não é dessa forma que você realmente passa. E aí é onde é que moram os problemas da comunicação. O Alex está falando aqui, ó, você fala de uma forma que a outra pessoa está entendendo errado. Ruído, falta de clareza. A comunicação assertiva requer posturar de frente, prestar e dar atenção exclusiva diretamente à pessoa. Isso é escutativa, Alex. Tá? Essa questão de você prestar atenção se chama escutativa. Não, faz parte da comunicação não violenta, da comunicação assertiva, mas isso é uma escutativa. Você realmente parar e ouvir. Mas isso é papo por outro dia, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho só de comunicação, senão a gente vai ter que ficar aqui 8 horas, eu vou dar o curso inteiro para vocês. Faço com prazer, mas não hoje, tá? A gente combina, faz em doses homeopáticas. Então, quando a gente pensa nessa questão dos ruídos, né, isso é o mais importante, é o que chega na outra pessoa. E o feedback, muito bem falado, Alex, é o mais importante. A gente não pode ter vergonha, não pode ficar sem graça de perguntar o que a pessoa entendeu. Porque às vezes a gente está conversando aqui, mas está mandando uma mensagem aqui no WhatsApp, a gente, né, não tem como. Assim, é muito interessante, por exemplo, quando eu converso com o responsável nas escolas públicas, né, e eu falo dessa questão de dar atenção para a criança, né, para ouvir o que a criança tem para falar. E eu gosto de fazer algumas dinâmicas com bolinhas, assim, de jogar um monte de bolinha ao mesmo tempo, porque assim, a criança, quando fala, ela simplesmente só joga um monte de informação. Se você não para ouvir, meu amor, se você ouvir só o início, o final já era. Você já vai sair de lá querendo matar o pai de alguém. Porque você só viu o final da história do amiguinho que bateu e você quer bater no amiguinho. Você nem sabe quem começou a história, foi teu filho. Então, assim, ter atenção plena no que o outro está falando é muito importante. E isso é um exercício, a gente pratica, a gente aprende. Né? Gente, assim, 99,9% de quando eu vou falar sobre comunicação não violenta, tem alguém que me pergunta: Cristiane, mas que adianta eu aprender a comunicação não violenta se a outra pessoa não aprende? Se a outra pessoa não sabe o que é? Não importa. Quando a gente começa a viver os princípios da comunicação não violenta, a nossa postura muda, a nossa visão muda, a nossa forma de pedir as coisas muda completamente. Então, não importa, porque o ambiente, ele rege ali. Então, você acaba fazendo com que a pessoa te entenda melhor. Quando a gente pede uma coisa de uma forma não violenta, né, como o Márcio ensina, utilizando os sentimentos e necessidades, é muito mais fácil a pessoa entender o que você quer. Então, quando a gente está ali, né, quando a gente começa a pensar o que é a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, ela é uma forma de falar através do coração, né? Uma forma de mostrar para os outros, né? A gente mostrar como a gente se sente. E nós crescemos numa cultura que ensina a gente o contrário. A gente cresceu vendo desenho animado, em que o herói bate no vilão e ganha, e ele que é o, né? É isso que todo mundo quer. Ninguém quer ser o vilão, todo mundo quer ser o Batman. As meninas sempre quiseram ser as princesas, não as bruxas. Né? Tanto que hoje a Disney, né, a Pixar, eles até estão mudando essa questão desses filmes, das questões das princesas, das vilãs, né, por causa dessa questão cultural que se criou de que o ser humano é ruim. A gente não nasce ruim, a gente nasce bom. Foi feito um experimento uma vez com bebês, né, sobre altruísmo em bebês. Se vocês quiserem ver, eu tenho um vídeo aqui. Né, que eles fizeram um teste com um nenenzinho, assim, de um aninho, pouquinho, para ver o que o neném fazia. Aí o cara, ele fica tentando, ele fica batendo com o livro, assim, por exemplo, na porta, e aí o neném olha, aí quando o cara desiste, o neném vai lá, abre as duas portas e aponta pro cara, assim, pro cara ir lá, que a porta abriu. Então, nós somos naturalmente bons. Só que nós crescemos, né, e fomos virando uns capetinhos, e a gente vai se tornando violento na fala, a gente vai se tornando violento na vida, porque essa é uma forma que a gente tem de se defender. Porque cada um foi criado de um jeito, cada um cresceu numa realidade, e as culturas são completamente diferentes. Né? Então, é isso, né? Quando a gente começa a conviver, quando a gente começa a estudar a questão da comunicação não violenta, a gente começa a ter um olhar mais apurado. Né?
E hoje o que eu queria falar com vocês da comunicação não violenta é sobre o primeiro fundamento, tá bom? Para a gente não aprofundar muito. E eu acho que esse já vai gerar um bom bate-papo para a gente, que é a questão de observar sem julgar. O que é observar? O que é observar? Ter uma visão sobre algo que está acontecendo. Ter uma visão sobre algo que está acontecendo. Que é Ai, gente, Mike! Entonces también ahí cuando você observa, você está olhando desde sua perspectiva. Ok, olhando desde a sua perspectiva. E o que acontece se você olha só da sua perspectiva? Que você tem sua versão. Você tem a sua versão e o que acontece? A gente julga. E esse julgamento não é um julgamento ruim, não. Ele pode ser um julgamento bom ou um julgamento ruim, tá? Nós temos mais de 80 mil pensamentos por dia. Ok? 80% disso são julgamentos. Já foi feito um estudo em relação a isso. 80%? 80% são julgamentos da gente, do outro. Gente, para pensar, vocês não andam na rua, aí você vê aquela tiazinha com a calcinha aparecendo, você dá risada, você vê a pessoa tombando, tu ri. A gente é automático, a gente tá ali, eu, pelo menos, meu pai, se for depender dos meus pensamentos, eu sou recepcionista do inferno. Você estava presa já. Não. Felizmente, presa ainda não, mas recepcionista do inferno eu sou com certeza. Os meus pensamentos, eu ando rindo de todo mundo. Mas assim, quando eu caio, eu rio de mim também, tem essa, né? Então, é automático a gente julgar, tanto positivo como negativo. Por exemplo, o Mike botou o cachorrinho ali, minha vontade era entrar dentro da tela e agarrar o cachorrinho, porque cachorrinho é a coisa mais fofa que tem na face do mundo. Né? Mas isso é uma questão de quando a gente observa, tá? A gente, primeiro, se você sair daqui hoje, tá? Dessa call, que daqui a pouco a gente vai estar falando de ayahuasca e sei lá mais o que a gente vai falar, fala de tudo. Depois a gente vai falar de jejum também, né? Se você sair daqui entendendo que você observa e você consegue separar o que é julgamento e o que não é julgamento, cara, sua vida já muda. Ó, a Nani botou ali, ó, julgamos o mesmo tanto que escolhemos, é automático. Puta importância da comunicação não violenta. Mas é isso. E assim, esse primeiro fundamento da observação, ele ensina a gente a isso. Porque assim, uma das chaves da observação é a atenção. E a atenção é uma coisa que a gente escolhe. Já foi provado que essa questão do multitarefas, daquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, não é uma coisa boa. Por quê? Todo mundo tem uma capacidade X de atenção. Vamos dizer que a gente tem 100 de atenção. A pessoa que é multitarefas, ela pega esse 100 e divide. 10 por uma coisa que ela está fazendo, 10 aqui eu estou respondendo, 60 porque eu estou dando aula, mais 10 aqui para algo que eu estou com sede, mais 5% para o pão de queijo está me olhando, eu não posso comer porque ela me proibiu de comer, então minha cabeça está aqui pensando nisso. Então, a gente divide a nossa atenção. Então, quando a gente é multitarefa, se a gente não toma cuidado, a gente não faz nada bem feito. Então, atenção é uma questão de escolha. Vocês já viram aquele videozinho de um teste de atenção que tem, que é um pessoal jogando basquete de blusa preta e branca, que no meio passa um gorila? Né? Esse vídeo é muito sensacional. Depois eu mando lá no grupo, porque esse eu não tenho fácil acesso aqui no computador. Passa o gorila, muda a cor. Muda a cor. E assim, você tá ali contando o branco. 1, 2, 3, 4. Você não vê. Por quê? Porque a gente escolheu contar o branco. E aí, quando a gente para, putz, tem que ver o macaco. Aí você começa a perceber milhares de coisas, que o macaco dança, que o macaco faz um monte de coisa. Então, atenção é escolha. Então, se você começa a observar, prestar atenção na sua observação e começar a separar o que é julgamento e o que não é julgamento, gente, isso já é difícil pra caramba. Tá? Isso é muito difícil. Só que se você já começa a fazer isso, a sua comunicação melhora, todos os seus relacionamentos melhoram, o relacionamento com você melhora. Porque quantas vezes a gente não se olha no espelho e fala assim, caraca, eu tô com uma espinha aqui, tô com um cravo, meu cabelo hoje tá parecendo uma bucha, preciso pintar, né? Ai, nossa, essa roupa tá horrível, o sutiã tá me apertando, né? O fone pendurado. A gente se olha e se julga o tempo inteiro. Se a gente parar de julgar, já melhora muito. Quer ver? Vamos fechar o olho todo mundo aí. Fecha o olho, galera. Não posso, tô dirigindo. Ah, por favor. Então não olha pra tela. Pô, testa aí rapidão, só pra gente ver no que dá. Não, por favor, não faça isso. Vamos lá, vamos ver se vocês são observadores ou não. Fecha o olho, Mike.
Vai, qual é a cor da minha roupa? Ai, acho que era azul. Como um azul verdoso, eu acho. Você tá de roupa? Ah, Você tá de roupa? Ah, tô de roupa. Eu já errei, já pensei no vermelho. Tô de fone, tô sem fone. Agora vocês já abriram o olho. não, já abrimos olhos, está de fone. Já abrimos. Não, a roupa é cinza, ó. É um vestido cinza. Ah, nossa! Mas aqui assim com o cabelo na frente, ok. Parece que eu tô sem roupa. Muito interessante, tá bom. Tá vendo? Ok. Eu e a Nani temos o mesmo tipo de pensamento pervertido, tá vendo? Desculpa, gente. Gente, então olha só, é um fato. Eu estou de roupa, né? Minha roupa é cinza. Vocês repararam mais alguma coisa? Não. Não, pois não. Tem mulheres atrás de você. Agora tem mulheres atrás de mim. Eu mudei o fundo que estava atrás de mim. Você tá de batom? Eu tô de batom. Eu tô de batom. Mas olha só, isso são fatos. Observar são fatos. Eu realmente estou de batom. Eu realmente mudei o fundo que estava atrás de mim. Eu botei isso com as mulheres. Eu realmente estou com um vestido meio cinza, meio esquisito. Estou de fone. Isso são fatos. Quando a gente consegue separar um fato de uma observação, cara, já ganha muito. Porque se você acha meu vestido feio ou bonito, é uma questão de gosto. E como diz meu pai, gosto é igual a bunda. Cada um tem o seu. Ponto. Tá? Gosto não se discute. Lamenta-se. Tem a vírgula aí. Mas não se discute. É um fato. A Nani está de preto. Fato. Se ela está com uma roupa bonita ou feia, é minha opinião. Normalmente ela está muito bonita. Obrigada. Né? Mas a nossa opinião, a gente precisa começar a filtrar isso. Porque quando a gente começa a observar isso, a gente começa quando chega aquela pessoa que a gente não gosta, sabe? Num lugar que você frequenta, aquela pessoa que você está com ranço, porque todo mundo tem ranço, né? Aí chega aquela pessoa que está com ranço e você fica assim, ai, caceta. Nossa, aí começa a pensar na roupa, na voz, irrita, o cheiro da pessoa irrita, tudo irrita. Mas, cara, isso é você. Isso é você. Isso é seu, isso não é dela. Às vezes aquela pessoa que você tem ranço te adora. E aí ela vem, te abraça, te beija, e você fica assim, ai, eu quero matar essa filha da mãe. Mas, cara, é uma questão de você se observar e controlar seu julgamento. Controlar o seu pensamento. Porque tem aquela pessoa que diz, falei sem pensar. Gente, isso não existe. Tudo que a gente fala, a gente pensa antes. Você pode não ter tido filtro, né? Você quer uma desculpa esfarrapada para dar para ti de hoje, você fala, não tive filtro. Mas pensar, você pensou. Porque tudo que a gente fala, a gente pensa antes. Então, se a gente começar a ter, nesse cuidado de observar sem julgar e ter atenção nos nossos pensamentos, vamos melhorar aí posicionamento, vamos melhorar aí raiva, vamos melhorar emoção, sentimento, identificar coisas que a gente sente, identificar necessidades nos outros. Tá? Então, assim, esse é o primeiro fundamento da comunicação não violenta, a questão de observar sem julgar. E é uma qualidade que, quando a gente desenvolve, gente, é libertador. Porque, assim, eu, né, já tive burnout, já fui perseguida no trabalho, e, assim, tive aquelas pessoas que tive aquele ranço, assim, que, nossa, me dava vontade de vomitar. Quando eu comecei a separar, né, o que é dela, não é meu. O problema dela não é meu. Me afetava? Era difícil? Sim, mas ficou muito mais fácil de lidar no meu dia a dia. Eu comecei a ver que não era meu. Fala, David. Passa a voz sexy, manda aí. Uma contribuição que eu acho que vale a pena, Cris, é que quando a pessoa está observando, ela deixa de fazer ruído também. Então, quem está observando não está falando. Quem não está falando está pensando no que vai falar. O nível de groselha, de porcaria que sai da boca de gente que não pensa para falar, diminui drasticamente. Então, só o fato de você evitar falar o tanto de merda que vem na tua cabeça quando você não tem filtro, já te ajuda na comunicação. Exatamente, perfeito a observação que você fez, David. E assim... O Mike se transformou ali, ó. Ele mudou tanto a comunicação dele que ele virou outra pessoa já. Liga o microfone para falar com a gente.
Você tem que ligar o seu microfone. Eu consigo ligar daqui, não. Precisa apertar o botãozinho aí para liberar o. Tem um botãozinho embaixo que tem um desenho. Aí, Hello, Hello! Se apresenta pra gente, Mike Júnior. o meu nome é Martim, eu sou o filho do Maite. Bem, meu amor, seja bem-vindo. Você tem quantos anos? Eu tenho 10 anos. 10 anos? Idade boa, hein? Tá aprontando muito na escola? Eu não, só tiro nota boa. Não, mas olha só, tirar nota boa e aprontar são coisas isso diferentes. aí é muito relativo. Porque Eu não- eu tirava nota boa e aprontava muito. Eu Somos não dois. apronto. Eu sou Não, bonzinho. Você é bonzinho? É isso aí, continua no discurso, mesmo que Mesmo que não seja verdade, continue afirmando isso. Então a gente já vai te ensinar Porque vai ser verdade. Isso aí. Péssimas É influências. sobre afirmar. E aquele cachorrinho que estava no colo do seu pai é seu? Era um pequenininho, Era um Sim. filhotinho. ele tinha cor de caramelo. Sim. Ele é meu. E como qual ele é o chama? nome? O nome dele é Pitoco. 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 Eu tenho um coelho. Sério? Coelho. Chama Mel, é uma peste. Que legal. E eu tenho um pterodáctilo. Você tem um pterodáctilo de brinquedo? Não, ele fica lá no meu castelo. Mas eles não foram extintos? Aí é muito relativo, né? É que, Maitinho, o tio Silvio, ele vive num mundo paralelo. É o multiverso da loucura. A imaginação é muito forte, a imaginação é forte. Sabes que tienen amigos imaginarios. Mas amigos imaginários são importantes, gente. Fazem o desenvolvimento da vida, adoro. Falou Entende a que tiene pessoa que faz pechis imaginarios. falou a pessoa que faz todo mundo comer cogumelo. Puta Aí, merda. Espera aí. Abaixa aqui um pouquinho, assim, ó. Essa aqui é a Débora. Ai, Ah, droga, a minha não tá em casa pra eu fazer isso também. Porcaria. Ay, eu voy a mostrar a minha cachorrinha. A ver, miren a minha Copal. Ah, eu ganhei. Haha. ele é muito Copal, bonito. fazer miau. Você tá conversando aí? Cachorrinha Eu conversando estranha, com viu? ele, seus amigos são muito legais. Fala se eu não faço filho Martim, bonito. estamos conhecendo ele aí, pô. Estamos fazendo uma entrevista com a... Presente, Mate. Perdeu a cadeira, pode deixar ele aí. Esse fone tá ruim. Ó, eu não posso comer, filha, que a Tia Liz me proibiu. Tira essa foca da minha Aliás, cara. aproveitando que a gente está falando de comunicação, parabéns aí pro Maitinho, tá? Se comunica muito bem, cara. Você tá tranquilo, não ficou ela nervoso falou de que falar com todo mundo aqui, não muito pode massa, comer. parabéns. Sim. Parabéns. Parabéns. Parecia a Luna ontem dando uma apresentação. Tchau, valeu. Eles são muito legais. Vai lá, secar o cabelo. Meu movimento. Olha, Maitinho. Ah, então, gente, é isso. Perfeito. O que eu queria falar mais com vocês hoje era essa questão da observação. Pra gente fazer... Hã? Deixa a mamãe terminar a aula aqui, filha. Senão ela começa Deixa ela continuar com a comunicação não violenta, por favor. Mas só voltando aqui pro... Não, filha, a mamãe tem comunicação não violenta com você? A mamãe briga contigo? Não, eu não vou Fala dar. que não, igual ele. Mas Fala só, que não. só aproveitando para voltar pro gancho aqui, Cris, por exemplo, o David estava falando, né, pô, da quantidade de merda que o pessoal fala quando não pensa. Isso é uma comunicação violenta ou não? Só para eu entender, porque, tipo assim, às vezes eu fico nessa dúvida também. O que é, de fato, uma comunicação violenta e o que não é? O violento em si acaba sendo o que a outra pessoa se sente ofendida em si, né? Mas, assim, quando você passa a ter esse cuidado da observação, você repara se a pessoa se ofende com esse tipo de coisa. Por exemplo, você vê que esse grupo aqui, palavrão, dedo no meio, sai de tudo. Ninguém se ofende. Então, aqui, eu não posso dizer que a gente tem uma comunicação não violenta, porque aqui tem um acordo, né, que não precisa ser feito um acordo verbal, escrito, que todo mundo fala e pronto. Sai o palavrão, sai o dedo no meio, é um zoando o outro, porque isso faz parte. Quando a gente observa e a gente repara que tem alguém que se incomoda com isso, automaticamente a gente já vai se regulando. Entende? Legal, então, porque assim, eu tinha muito essa impressão de quando a galera falava de comunicação não violenta, que era tipo assim, não falar palavrão, não, enfim, ser muito bonitinho ali na hora de falar, entendeu? Então, assim, tinha até uma certa aversão a
esse tema, porque, assim, de vez em quando, uns palavrões meio que dão uma aliviada na alma. Então, assim... Desculpa, mas um foda-se bem dado não tem coisa melhor. Sim, Ô, total. Cris, deixa eu tentar um negócio aqui para ajudar na réplica. É sobre comunicação não violenta. Não é sobre ser suave ou ser dócil. A comunicação não violenta é sobre não gerar um atrito desnecessário e desproporcional ao que foi emitido. Então, quando ela dá o exemplo aí de que a gente pode falar palavrão aqui porque é um ambiente seguro, vamos dizer assim, isso significa que é sabido que nesse fórum isso não gera atrito. Porque o código de conduta do grupo de pessoas que está aqui não permite que isso gere atrito. E aí, quando ela falou que a partir do momento que alguém começar a se ofender, a gente começa a se regular, significa que houve observação e sabe-se que tem que recalibrar o contexto do fórum para que não se incomode desnecessariamente o público. Então, comunicação não violenta não tem a ver com o jeito violento de falar. Tem a ver com o jeito de violar o protocolo que foi praticado e que ofenda desnecessariamente as pessoas. Esse é que é o lance do não violento, né? Que a Cris falou do primeiro princípio hoje. São 4, né, Cris? São 4. Tem que observar, emitir... eu não lembro, era assim, era observar, emitir, confirmar a sua emissão, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido. São os 4 fundamentos. E basicamente é garantir que a pessoa entendeu o que você tinha de intenção de comunicar. Esses são os 4 passos. Você fala um negócio, você quer ter certeza que o que você falou não foi mal interpretado. E se foi mal interpretado, é responsabilidade sua e não da outra pessoa estabilizar a interpretação. Então você tem que assumir a responsabilidade, que a comunicação é responsabilidade de quem emite, não de quem recebe. Nossa, fulano se doeu. Esse aí foi o julgamento, entendeu? Aquele ali é dodóizinho. Esse aí é um julgamento. Então você está ferindo os princípios da comunicação não violenta. A partir do princípio que você se preocupa em garantir que o dodóizinho lá não se ofenda, você está usando os 4 princípios da comunicação. E aí o Rosenberg Martel lá fala que não existe problema que não é solucionado em mais do que 30 minutos com o exercício da comunicação não violenta. Tem 4 vídeos no YouTube de 2 horas cada um, onde ele defende isso piamente com N exemplos, dezenas de exemplos. Mas aí ele está sendo hipócrita, porque se ele fala, se você resolve em 30 horas, por que o vídeo dele dura 2, porra? Não, em 30 minutos. Ele está ensinando como é que vai, né? Não, ele deu um monte de exemplos. Se em 30 minutos o cara tá levando 2 horas, tá errado a comunicação dele, velho. 40 aulas de comunicação não violenta. E aí depende, é questão de autoconhecimento. Cada uma tem até 30 minutos. Aqui com assim tá tranquilo. Vocês estão entendendo como aqui é um ambiente seguro? Que eu consigo falar isso porcaria sem ofender ninguém? Não, sim, dá para entender, mas assim, é só mais a questão de realmente absorver esse novo conceito, que para mim é novo, essa versão que vocês estão trazendo da comunicação não violenta aqui. E, assim, pelo que eu entendi, então, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a comunicação não violenta, ela de vez em quando, porque se eu sou comunicador, eu não tenho necessariamente as condições de entender tudo que vai ou não gerar um ruído ou gerar um atrito. Então, a comunicação não violenta não é necessariamente não ofender ou não incomodar em momento nenhum. Sim, você tem a responsabilidade como comunicador de garantir que o que você vai falar não vai ofender. É por isso que existe a observação. Então, é assim, estabeleça isso como máximo, entendeu, Matheus? A responsabilidade da boa comunicação é de quem emite, não de quem escuta. Você entrou num lugar para você falar qualquer coisa, que nem eu abri o áudio aqui de palavra. Se alguém ficar ofendido com o que eu falei, é culpa minha. É responsabilidade minha. Porque eu Vou levantar tenho... agora, então.
Eu tenho que pensar no que eu vou falar, se aquilo vai contribuir ou não, se vai positivar ou não, se vai negativar o fórum ou não. Então, a minha intenção pode ser a das melhores. Se eu não conseguir um método bom para minha palavra alcançar o fórum, eu falhei na comunicação. Entendeu? Sim, eu acho que assumir a responsabilidade, isso ficou claro. A questão é só assim, vou trazer um exemplo mais prático, talvez fique mais fácil de entender. Eu hoje faço caos de venda, né? Então eu ligo para a pessoa para poder vender para ela e tudo. Então, por exemplo, algo que aconteceu muito pontualmente, mas que assim, eu absolutamente não tinha nem o poder de observação disso até que acontecesse, que é, por exemplo, eu perguntei para a pessoa, não, mas você tem filho? E, tipo assim, eu posteriormente fui descobrir que isso era um problema porque ela estava tentando ter filho há muito tempo e não conseguia. Então, a pergunta incomodou e, tipo assim, atrapalhou ela um pouco no raciocínio que a gente estava. Mas eu não tinha como saber disso. Só que, assim, talvez seja minha responsabilidade, sim, puxar essa conversa de volta, assumir a responsabilidade, de repente perguntar, né, igual vocês falaram aqui, sobre o que você entendeu. Isso aqui, pô, te incomodou de alguma forma? Isso seja minha responsabilidade. Mas a comunicação não violenta, para mim, era meio que uma blindagem que eu nunca tocaria num ponto fraco. E, na verdade, pelo que eu estou percebendo, isso não é. Eu posso, sim, às vezes pisar um pouco fora da faixa, mas é minha responsabilidade trazer isso de volta e deixar isso, enfim, claro que eu não queria ferir ninguém na minha comunicação. É isso, porque o que acontece? Quando você começa a observar, por exemplo, você observou nessa pessoa, isso incomodou ela, você percebeu ali uma emoção, você percebeu ali um sentimento, né? E dependendo do nível até onde vai a conversa, você consegue chegar até qual foi a necessidade que gerou esse sentimento, essa emoção. Quando você chega na necessidade, normalmente você resolve o conflito. E aí você, por exemplo, você depois descobriu que ela estava tentando engravidar e não conseguia. A necessidade dela de ter um filho ali era uma coisa que para ela era sensível. Então, quando você identifica ali algum sentimento que traz algum certo desconforto, a partir do momento que você respeita aquele desconforto daquela pessoa e ou não toca no assunto, ou pede desculpa, ou pergunta se entendeu, você está sendo não violento. Porque você está tentando acertar. Porque assim, a gente não dá mais numa ponte de venda, você não conhece a pessoa. Né? Você está ali com uma pessoa que você nunca viu e você está tocando em diversos assuntos, né, que às vezes tem a ver com o filho. Né? E que para ela é uma coisa sensível, não tem como você adivinhar, mas tem como você ter a questão de observar e ter o cuidado de isso não está legal, não posso tocar nesse assunto, deixa eu ir por outro caminho. Não, perfeito, perfeito, é isso, é isso. Tem uma coisa legal também, Cris, que eu queria trazer, que eu aprendi com a comunicação não violenta, que é o fato de você tirar o foco da situação do outro e sempre se colocar dentro do que está acontecendo. Então, por exemplo, tem algo que me incomoda na Cris. Eu não vou falar do que ela faz que me incomoda, eu vou falar sobre como eu me sinto em relação a algo que ela faz para mim. Porque aí tem que tomar cuidado, viu? Isso aí vira uma armadilha. Sim, mas eu acho que é importante pela questão de você não entrar num embate, porque você não está ali para acusar a pessoa de algo, mas sim falar que algo que ela faz te afeta. Uhum. Mas deixa eu falar um negócio para você, porque eu já corri, eu já andei por esses caminhos aí, tá? É assim, se você ainda não dominou a arte de observar sem julgamento, o que vai acontecer é que existe uma exacerbação, tem ali maximização de ironia e sarcasmo. E aí fica meio que um bullying velado, entendeu? Quando a pessoa fala assim, gente, isso que eu vou falar serve para mim também, viu? Aí cabe uma reticência lá no final da frase e termina um implícito, né, seus arrombados? Então é assim, a pessoa que começa falando dela tem que tomar muito cuidado para que, ao assumir aquela condição do contexto que ela vai explorar, que aquilo seja genuíno. Se não for, ela está andando por um caminho bem perigoso de cair no universo do sarcasmo. Mas Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi. O que eu quis dizer, na verdade, dessa questão de você colocar como você se sente, não é nem nesse contexto de, por exemplo, olha, eu faço uma merda, mas vocês também todos aqui fazem. Então, isso eu vejo como uma cutucada.
Mas, por exemplo, Acho que foi mais questão da empatia que você está querendo dizer, né? isso, é uma questão de, tipo, virar para a Cris e falar, pô, Cris, do jeito que você fala comigo na call, eu não gosto. Isso eu estou sendo agressivo. Agora, quando eu viro para a Cris e falo, ô Cris, eu me sinto incomodado porque isso afeta algumas questões relacionadas à minha ética e tudo mais, quando você tem uma postura de falar assim, dessa forma comigo. Então, eu deixei de atacar ela para falar que algo que ela fez me afetou de alguma maneira. Exatamente. E nessa sua fala, assim, Deixa- você usou os fundamentos todos da CNV, porque você observou, você falou o seu sentimento, você falou a sua necessidade e você fez um pedido. Se eu vou aceitar ou não, são outros Sim. 500. Mas, mas a aí, minha para ficar mensagem perfeito, foi feita. ó, Silvio, não pode ter o você na frase. E mesmo que seja a respeito de um fato, eu me sinto constrangido quando eu escuto de qualquer pessoa que seja, você tirou o direcionamento da pessoa. Na real, que isso é até algo que um dos mentores que eu tenho me passou, que é 3 coisas, na verdade, né? Que eu adicionaria mais uma aí, além do que a do David colocou ali. Que é hipótese, terceira pessoa e HTF. Hipótese, terceira pessoa e futuro. Então, assim, a ideia era não fazer uma pergunta também de sim ou não, né? Tipo, isso me incomoda, você consegue trocar e tal, mas já sugerir alguma coisa para ficar legal. Então, assim, eu, quando alguém me fala assim comigo, eu normalmente me sinto meio mal e tal. Seria legal se talvez a pessoa pensasse um pouquinho antes de falar e tal. Então, assim, talvez você tira, bota na terceira pessoa, não é necessariamente, né, a Cris aqui, e você bota numa situação, né, na hipótese também, já trazendo isso, porque isso ajuda normalmente a ter menos resistência na hora de apresentar qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de sugestão que você vai fazer, porque a pessoa tem mais facilidade para, enfim, discordar ou concordar, porque não é com ela, não é direto, ela não tem que responder sim ou não para a pergunta e se comprometer nessa resposta. E não tem que se defender também. Quando você faz a pergunta aberta, né, que dá possibilidade de respostas distintas, não só o sim ou não, a pessoa ela não se fecha para ouvir, né? Porque é muito comum a gente fechar o nosso ouvido quando a gente se sente atacado. E quando a gente usa essa questão da comunicação não violenta, de se expor de certa forma, falando o que a gente sente, quais são as nossas necessidades, as pessoas ficam mais abertas a ouvir. E quando Gente, eu tô no telefone, mas teve alguém que levantou a mão e eu não vi quem foi. Foi o Fábio, mas eu não sei se ele está aí ainda. Fábio, você está aí ainda? Não tem nenhuma mãozinha aparecendo aqui. Não, eu acho que caiu. Eu estava prestando atenção, mas eu não vi, ele não apareceu de novo. Sim. Quando ele voltar, a gente bota ele para falar. Mas, assim, quando a gente passa, né, para os próximos fundamentos, né, o depois de observar, a gente começa a pensar em observar o quê? Né, e observar o que é importante. São as emoções, os sentimentos e as necessidades. E isso são 3 coisas diferentes. Todo mundo confunde emoção e sentimento. Eu não ia falar disso hoje, não, mas vamos lá. O que é emoção e o que é sentimento? Emoção, entende-se que é a sua ação perante algo que você sente. No sentido, a maneira como você reage. Sentimento é o seu primeiro sentir. Você me trouxe algo, o meu sentimento, ele não é dominável, digamos assim, nesse contexto. A minha emoção, a maneira como eu reajo ao que eu sinto, eu posso definir ou não. Perfeito, gente. Perfeito. Essa mulher é maravilhosa. Puta que Gente, pariu. olha, tô aqui. É muito difícil alguém acertar e tão perfeitamente, viu, Mai? Parabéns. E de primeira, não copiou nem nada de ninguém. Exato. Ganhei estrelinha, amiga. Olha, se nós estivéssemos numa palestra, você ia ganhar uma bala. Ah. Olha só, emoção, gente, é o que o nosso corpo mostra pra gente. Emoção é o frio na barriga, é o suar frio, é a mão suada, é o tremor, é o nervoso do dente, é a dor de cabeça. Isso são emoções. É como o nosso corpo mostra pra gente que a gente está sentindo alguma coisa. Quando a gente começa a observar as emoções na gente e nos outros, já fica mais fácil de entender.
o outro e respeitar o limite do outro. Ou seja, o que a gente está usando de exemplo aqui, nesse grupo, que a gente se sente super à vontade de falar diversas formas, né? Falar palavrão, ser grosso e tal, não sei o quê. Quando a gente percebe no outro, às vezes uma carinha, né? Aquela cara feia, aquela carinha cabisbaixa, a gente começa a perceber as emoções do outro, a gente já começa a se regular. Quando a gente percebe a emoção, a gente tem que buscar qual é o sentimento que está causando aquilo. Porque emoções são boas e ruins. Porque, por exemplo, a gente pode sentir frio na barriga porque está com medo de andar de avião, mas a gente pode estar com frio na barriga porque está indo conhecer uma pessoa que a gente é apaixonada. É a mesma emoção para dois sentimentos diferentes. Então, o corpo por isso que fica confuso, porque o nosso corpo mostra. A gente pode chorar de alegria, como a gente pode chorar de tristeza. Né? Existe até um estudo que mostra que as lágrimas são diferentes quando a gente está chorando de alegria, de tristeza ou simplesmente por exaustão. A química que sai da lágrima é diferente. Então, assim, o nosso corpo ele mostra para a gente de diversas formas sentimentos distintos. Então, quando a gente vê ali um sentimento, a gente reconhece uma emoção. Eu, por exemplo, gente, com fome e com sono, eu fico irritada num nível que é assim, fora da caixinha. Só que eu demorei a perceber que um dos motivos da minha irritação era fome e sono. E aí, quando eu comecei a perceber, né? E assim, eu tenho TDAH, né? Vocês já sabem que eu já falei algumas vezes. E quando eu estou com o hiperfoco atacado, por exemplo, eu esqueço de comer, eu esqueço de ir no banheiro, eu tenho insônia. E era uma vez. Então eu vivo irritada. Só que assim, quando eu estou irritada, por exemplo, eu já dou uma resposta meio atravessada para a Débora, minha filha, eu já parou, opa, pera lá, estou irritada. Eu comi hoje? Eu dormi bem essa noite? Se eu não comi, se eu não dormir, eu vou comer e vou tirar uma soneca. Normalmente, a irritação passa. E aí é muito engraçado, né? Cristiane tá solteira, de volta no Tinder, aprontando horrores. Primeira coisa que a gente avisa quando começa, né? Ficar uma coisinha mais séria, olha só. Se você me vê irritada, me dá comida e me bota para dormir. Se eu continuar irritada depois, aí tu se preocupa que tu fez merda. Isso é o quê? É autoconhecimento. Isso, caraca, já me poupou uma muita briga. Mas, ó, tem um fator importante aí. Quanto de comida e quantas horas você tem que dormir? Para ter um parâmetro. Me bota para dormir, me deixa, come, me leva, né? Às vezes um chocolate já resolve o problema. Mas é aquela coisa, é uma questão de conhecimento. Sabe? Porque eu sei que se eu estou irritada, eu preciso ver quais são as coisas que me deixam irritada. Então, quando eu me conheço e sei que uma das coisas que me deixa irritada é fome, sono e dor de cabeça, eu vou, né, vou lá dando checkzinho nas caixinhas para ver que me leva aquilo, né? Aquela questão de você ter o seu conhecimento de onde no seu corpo você está sentindo aquilo para você saber o que é. E aí a gente vai para a necessidade, né? Que, por exemplo, é fome, comi, passou a irritação, tá de boa. Quando a gente chega na necessidade, gente, a gente resolve normalmente todos os problemas e todos os conflitos. Quando a gente chega na necessidade, a gente vende com mais facilidade. Então, quando a gente pratica a observação, a gente vai começar, nós vamos ser empresários melhores, vamos ser vendedores melhores, vamos ser pessoas melhores. Tá? Eu já estou falando aqui há mais de 1 hora. Então, vou encerrar minha fala aqui, que senão, se deixar, eu vou ficar falando aqui, já viu? Eu ia falar só de observação, já comecei a falar, então, né? A Débora já vai falando que eu estou falando demais. Então, vamos às perguntas. Que dúvidas vocês têm? E aí a gente deixa para falar de sentimento, necessidade um outro dia, empatia, que também, escutativa, que são coisas muito legais da gente conversar. Ficou claro? Deu para entender a importância de observar sem julgar? Eu quero fazer uma observação antes das perguntas. Basta! Que a comunicação não violenta é a base para um posicionamento assertivo. Para você saber como se posicionar, você tem que ver, ouvir, perceber o ambiente, saber qual é o seu interlocutor, qual a sua intenção com isso. Então, na hora de se posicionar, é isso que a Cris fala, né? É sobre como você se sente no ambiente. E aí, se você, na hora de passar o seu posicionamento, você fala como você se sente, mas você fala isso de uma forma a agredir a outra pessoa, o seu posicionamento vira uma bela de uma porcaria. Então, você tem que encontrar as nuances ali, né? Entre quem você é, o que você quer, qual é o seu objetivo e como que você vai transmitir essa mensagem. Que aí entra na questão, né, do posicionamento. Mas a Cris, olha, lindamente aí, porra, deu um show aqui para nós, hein? Maravilhosa. E aí, deixar o povo abrir para as dúvidas aí, mas só quis colocar esse ponto que é bem importante. Algumas pessoas perguntam, né?
Para mim, seu posicionamento já deixa esclarecido. Não, e essa questão de observar tudo, gente, é impressionante. Quando você cria esse hábito de observar detalhes, né, às vezes você começa a olhar assim, você já vê, por exemplo, aquela pessoa hoje está de ovo virado, deixa quieto. Né? A gente já começa, né, a ter algumas percepções, uma sensibilidade, né, mais, aquele sentido fica mais apurado, né? É muito mais gostoso. Fala aí, David. Sua opinião é importante. Quem aprende a dominar a comunicação não violenta deixa um monte de gente para trás na fila do pão. Você não precisa nem ser o melhor do mundo. Você aprendeu esses 4 princípios, você já tirou a cara da lama. Você está prontinho para sair do mangue. Porque você parou de andar para trás. Quem não domina a comunicação não violenta, está andando para trás e não percebe. Pronto, era só isso que eu queria falar. Obrigada. Joga o microfone. Fala mais. Então, eu acho que, além do que a Cris trouxe, mas, na verdade, só para adicionar a esse ponto, especialmente de observação, eu penso que quantas vezes a gente não pratica efetivamente a comunicação não violenta, inclusive para com a gente. E talvez seja ainda mais difícil levar adiante a partir do momento que você não tem justamente essa prática na sua rotina para com você. Eu, durante um bom período da minha vida, atuei com oratória. E é uma das coisas que mais se ensina nas técnicas. A maneira como você fala consigo mesmo, mesmo que não em voz alta. A maneira como você se trata, a maneira como você responde às situações não tão bacanas cada vez que você se xinga ou que é violento consigo, como que você espera levar uma comunicação não violenta adiante, se não é isso que você atua com você mesmo. Então, de tudo que a Cris trouxe aqui, que eu achei maravilhoso, e só para agradecer, eu acho que vale, inclusive, a prática de começar a identificar não só o cuidado que nós temos na fala com o outro, mas na tratativa consigo no dia a dia. Porque se não colocar no piloto automático a comunicação não violenta no nosso dia a dia para com terceiros, se torna muito mais difícil se você não consegue trabalhar isso com você mesmo, na falta de uma conclusão melhor. Mas aí é a sua conciliação com o complexo R, né? A pessoa que não exerce comunicação não violenta com ela mesma, ela sucumbiu ao ego, né? Aí tem a autocobrança, aí tem a autoflagelação, vamos dizer assim, em alta, porque ela está se rendendo ao instinto, a partir do cérebro reptiliano. Não é isso? Eu concordo, David, mas ao mesmo tempo eu penso que a nossa comunicação, de forma geral, ela nos foi ensinada de acordo com o meio. É condicionada, né? Exato. Então, por exemplo, às vezes a única forma que você sabe se comunicar é essa, porque foi a forma como você aprendeu e foi a forma como você foi tratado ao longo da sua vida. Então, começar a praticar essa quebra, iniciando por você, eu acho que é o melhor passo de prática, porque como que você vai trazer isso de uma forma fluida nas suas relações se você não consegue praticar isso com você mesmo? Aí é comportamento isso, né? Ô, Silvio, eu vou passar para você. Eu só queria encerrar aqui o raciocínio. Só complementar aqui, David, que isso Oi. que a Maia está falando é exatamente o que é a estratégia emocional, o posicionamento emocional. Você vai, que não existe técnica. A pessoa fala, qual que é a técnica de posicionamento? Não tem técnica, filho. Você pode ter toda a técnica do mundo. Se você não tiver emocional para bancar essa técnica, você não consegue se posicionar como você é. E aí você fica tentando ser um personagem. Nessa de tentar ser um personagem, você não consegue executar a comunicação não violenta de uma forma assertiva. Você tem a técnica, mas como você não usa com você,
aí você não tem nada. Você, na hora do vamos ver mesmo com a técnica, você não consegue colocar. Então, todas essas práticas, gente, a gente tem que aplicar primeiro na gente mesmo. Entender como é que eu tenho me comunicado comigo. Será que eu tenho, por exemplo, facilidade em eu conseguir mostrar para a pessoa como eu me sinto? Ou eu tenho medo de falar como eu me sinto e achar que a pessoa vai me mal interpretar? E aí eu fico pensando, o que a pessoa vai achar? Pronto, você acabou, porque você já está julgando. E aí sai do princípio da comunicação não violenta. Então, esse é um trabalho muito importante aí, que a Mai falou, é sensacional. Obrigado, Mai, pela contribuição. Fala, É que a Fábio. pessoa sucumbe, né, ao medo, Fala, Fábio. ao automático. É isso que não pode ter. É Pessoal, boa ressignificar o noite. que está no instinto. Boa noite, Fábio. Fale. Você levantou a mão, depois você sumiu e agora voltou. É que eu estou na estrada e o sinal está variando aqui. Talvez vocês até tenham falado e eu não tenha pegado a Não mensagem. tem problema, a gente Mais duas perguntas. A primeira é o seguinte, em equipe, né? Assim, eu tenho trabalhado isso há algum tempo, eu creio que eu já estou nível assim de conseguir ter essa observação de forma bem clara, né? Então a primeira pergunta é dentro de um grupo, né, uma equipe ou entre os meus líderes, eu nivelo esse nível de comunicação para, como foi citado, que a responsabilidade do outro entender é minha, né, como comunicador, eu nivelo esse nível pelo mais, não sei se seria o termo, o mais frágil, o mais reticente a um tipo de mudança, ou não, eu faço isso de forma mediana. Eu tenho que nivelar o nível pelo que tem mais dificuldade no entendimento. Não mais dificuldade, porque eu estou pré-julgando, mas como é que eu posso dizer? Aquele que é mais sensível à mudança. Fábio, deu para entender. Você tem que nivelar sempre pelo mais baixo, porque senão, se a pessoa que é mais simples, vamos dizer assim, não entendeu, a sua comunicação não funcionou. Tem aquela brincadeira que a gente faz do que quer que desenhe, às vezes a gente precisa desenhar para o outro entender. E assim, numa equipe, num grupo, você precisa falar de um jeito que todo mundo entenda. Então, por exemplo, essa aula que eu estou dando aqui para vocês, já dei tanto para criança de 5 anos de idade, quanto eu dei para juiz de direito com 80 anos de idade. A forma de falar é completamente diferente. Eu tenho que ir adequando o meu vocabulário e a minha fala para quem está assistindo. Então, se no grupo ali que você está, tem alguém que tem mais dificuldade, você tem que falar de jeito que essa pessoa entenda. Claro, você não pode tornar a sua fala chata por causa disso, para os outros que fiquem chatos, mas você precisa ser claro o suficiente para que todos entendam. Essa responsabilidade é sua. E a segunda pergunta é o seguinte, por exemplo, eu hoje vivo há uns 2 meses um atrito grande entre 2 gerentes aqui na empresa, tá? Me contrata. São 2 pessoas muito boas, né? Tecnicamente de comportamento, e por algum motivo que eu estou tentando identificar, começou a haver esse atrito. E essa implementação de comunicação não violenta e esse trabalho a gente vem fazendo aos poucos, e é cultural, você tem que implementar isso a partir, cascatear, né? De mim, né, meu sócio para baixo, beleza. Na prática, implementar isso como cultura é um trabalho que está treinando, semanal, dando feedback, etc. Mas lá no dia a dia mesmo, assim, como que eu fiz, né? Ou como que alguém já teve a experiência de implementar isso culturalmente? Eu faço isso fazer parte também da cultura de feedback constante, como a gente já faz aqui, por exemplo. Isso tem que estar também dentro desse processo. Por exemplo, a gente estabeleceu aqui palavras proibidas, vamos dizer assim, né? E aí eu monitoro isso constante e eu converso, né? Toda vez que eu identifico esses termos que a gente proíbe, que tem palavras que por si só ela já é violenta, independente do contexto, né? Então, eu faço isso constantemente, diariamente, assim que eu observo de imediato. Esse seria, por exemplo, um processo diário? Posso considerar isso como processo diário? Sim, a observação é uma coisa que é constante, Fábio, não tem jeito, é o tempo inteiro. A questão é, por exemplo, nesse conflito que você está tendo aí, você tem que observar o que está causando ele, você tem que ver ali qual é a necessidade que está faltando aí nesses seus 2 gerentes. Porque pode ser uma falta de respeito, uma falta de reconhecimento, ir mais a fundo nessa observação.
né? Porque para resolver o conflito não tem jeito. Você só vai resolver quando você entender o que está faltando ali. Qual é a necessidade que não está sendo atendida ali. Se um desrespeitou o outro em algum momento e isso não foi conversado, esse conflito ele vai permanecer independente de quantas ações de comunicação não violenta, de observação você colocar ali. Né? Então, às vezes, assim, eu brinquei de me chamar para resolver, mas, assim, às vezes um terceiro de fora para mediar a situação é importante. Porque, assim, quando a gente, na mediação de conflitos, tá, o mediador, ele precisa utilizar uma coisa chamada imparcialidade ativa. Tá? E por que é ativa? Porque é muito difícil a gente ser imparcial. Então, a gente tem que estar ali o tempo inteiro tomando cuidado para não escolher um lado de quem está certo e de quem está errado. Para quê? Quando a gente tem essa visão de tomar o cuidado de quem está certo e quem está errado, a gente consegue sair da posição do conflito, né, para ir para os valores que foram ali mexidos, que foram abalados, para chegar na necessidade, para descobrir o que aconteceu ali e resolver aquele problema. Então, sim, é uma coisa que é diária. A comunicação, para ela ser efetiva, é o tempo inteiro. É observar sentimentos para ir buscando a necessidade, para ver nesses dois especificamente, se é uma coisa que já está acontecendo há um tempo, é realmente chamar um para conversar, chamar o outro para conversar, e só tem que ter muito cuidado nessa conversa, tá? Para tentar ver o que aconteceu ali, para tentar ser resolvido de uma forma imparcial. Né? A dificuldade, assim, por exemplo, de você ter essa conversa, porque você, como chefe, né, eles vão ter aquele receio de realmente falar o que está sendo sincero. O RH tem medo de falar com o RH. Então, assim, às vezes, realmente, um terceiro de fora é a melhor solução. Tá? Mas, se você quiser, depois você me chama em box que a gente conversa um pouquinho mais, eu te dou umas dicas. Né? Até porque eu já te ofereci uma palestra na sua empresa, né, a zero custo, e a gente ainda não fechou isso, e a gente pode ajudar essa tua equipe aí, tá? Obrigado, Cris. Nada, meu amor. Tamo aí. Fala, Silvio. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo. Sobre essa questão que o Fábio trouxe, desse conflito dos dois colaboradores dele, eu acredito que aqui a maioria já conhece a ferramenta do DISC, né, que é a análise comportamental. Não sei qual a ferramenta que vocês trabalham, mas aqui que eu aprendi, que eu trabalho, ela apresenta um quadro, né, um gráfico, vamos assim dizer, dos comportamentos de cada perfil e como que aquela pessoa ela se comunica e qual a comunicação que causa um desconforto nela. E eu acho isso bem interessante dentro da comunicação não violenta, porque, por exemplo, no caso do Fábio, se ele tem o perfil dele, né, Fábio, e ele sabe qual a comunicação que ele se incomoda e qual é o estilo de comunicação dele, e a mesma análise dos dois colaboradores dele. Então, ele vai saber como que aquela pessoa se comunica e como que ela se sente desconfortável com uma comunicação. Então, isso ele consegue falar com mais assertividade dentro do perfil comportamental daquela pessoa, que ela vai conseguir entender melhor o que ele quer falar. Então, eu acredito que isso também vai colaborar, né, com essa situação dele, entender melhor como que é o perfil comportamental dos colaboradores dele, além do dele. Né? Então, eu acho que contribui bastante por causa dessa questão da comunicação não violenta, né? Que seria você compreender como que o outro pensa, qual que é o perfil dele, qual a comunicação que ele se incomoda, né? E isso cria uma assertividade maior dentro da comunicação. Seria essa a minha contribuição aqui. Perfeito, Silvio. Autoconhecimento é tudo, gente, não tem jeito, né? Seja perfil comportamental, seja forma de amor, forma de comunicação, autoconhecimento salva, né? Vai lá, Mike, bom descanso, meu querido. Quem é que estava falando? Cortou, eu também não ouvi. Não, só ia comentar que o Silvio falou sobre o DISC, né? É interessante assim, nós temos, a liderança são cinco líderes, né? 5 gerentes, né?
e todos são bem treinados, e a gente tem bastante consciência, por exemplo, de como cada um se entende dentro ali dos 4 aspectos, né? E é isso que eu falei sobre cultura, porque ainda assim, por exemplo, recentemente eu estou tendo esse problema. Então, assim, o fulano A e o B sabem quais são os seus comportamentos. Então, por exemplo, na tratativa, naturalmente, tem uma mudança de postura e de comunicação em função da pessoa com quem eu estou me comunicando, né? Estou transmitindo a informação. Os dois têm consciência, toda a equipe tem consciência, a gente treina bastante isso. Eu tenho e entendo como são os perfis, mas ainda assim eu tenho um conflito. Ou seja, na minha visão, depois eu vou chamar a Cris também para me ajudar, mas na minha visão, falta isso chegar num nível cultural a ponto de ser... não sei se o termo correto é automatizado, ou seja, a pessoa de forma natural já fazer essa expressão. Eu estou tentando identificar a origem do problema, porque geralmente é alguma frase dita que corporalmente ou a linguagem não verbal comunicou ao outro de uma forma diferente e existe alguma questão pessoal ali também, né? Então, acho que para chegar no ponto que a gente está vivendo hoje. Então, o que mais me chama a atenção, se vê nesse caso, é que a gente já tem isso implantado em funcionamento, né? Cascateando já para a empresa. O DISC é muito claro, desde a contratação. A gente treina muito isso aqui, muito, mas muito mesmo. E ainda assim eu tenho esse conflito. É recente, temos 2 meses, mas é algo inédito, é meio novo para mim, entendeu? É no nível que a gente está tendo esse conflito entre os dois. Mas obrigado pela contribuição. Aí encaixa bastante o que a Cristiane falou. É um terceiro, uma pessoa de fora do sistema. Ela tem a capacidade de conseguir identificar isso, né, dentro do mapeamento da empresa ali. Acredito que... Olhar de fora, às vezes, ajuda muito, né? Então, Isso. as pessoas, às vezes, não dão muito esse valor, mas, assim, uma pessoa de fora que não tem... Por que a gente vai na terapia? É para ver uma pessoa que tem um olhar de fora, poder analisar a gente e poder falar assim, olha, é isso que você precisa. Ou vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Para realmente ajudar a gente a ampliar a visão. Quem está dentro do problema, normalmente, tem dificuldade de ver ali, né? Por mais que tenha uma visão apurada para observar, para identificar, para fazer as coisas, né? Filha, dá licença, filha. Por mais que a gente tenha o olhar mais apurado, é difícil quando a gente está dentro do problema, né? Então, a gente precisa, às vezes, de uma ajuda de fora, né? Então, é a terapia, é um mediador de conflito, é um curso, é um mentor, né? Então, a gente sempre precisa, às vezes, de um olhar de fora para dar aquela luz que falta para a gente, né? Que falta ali naquele momento. Eu acho que esse é o caminho, tem que ser rápido, né? Porque quanto mais demora, pior fica, né? Tem que ser rápido. Isso é verdade. Aí entra uma... Eu não sei quem foi que falou, mas aí também entra a questão pessoal, né? Se a pessoa não está com algum conflito pessoal e está trazendo isso na comunicação dela, que está justamente da forma que gera o atrito com a outra pessoa, né? Ou até mesmo a outra pessoa que está recebendo a comunicação incômoda, se ela não está com um problema pessoal e ela está recebendo algum gatilho na fala da pessoa. Então, são vários fatores que precisam ser realmente analisados para poder encontrar a raiz do problema e providenciar ali as soluções possíveis, né, para que eles consigam encontrar o equilíbrio dessa relação aí dentro da... Perfeito. Pode ser. Boa. Obrigado, gente. De nada, Fábio. Estamos aí para ajudar. Mais alguém? Cris, Fala mais. eu sei que você disse até que não vai entrar na parte de escutativa, mas fala, vamos. Mas eu acho que cabe com o que o Silvio acabou de trazer, inclusive. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, não lembro de onde, e eu acho que cabe muito nesse lugar, que uma conversa que faça sentido, talvez na escuta ativa também, é aquela pessoa que escuta para entender, para ouvir e não para responder. E eu acho que muitas vezes falha a comunicação assertiva justamente nesse lugar, onde nós normalmente não nos colocamos nesse lugar de ouvir a mensagem que o outro quer passar, só na intenção de já rebater, nos colocando no lugar de eu estou certo, independente do que o outro está me trazendo. Então, muitas vezes, vira algo mais agressivo,
porque quem está passando a informação ou o interlocutor não está realmente disposto a se fazer entender ou receber a informação e somente responder. Ou eu não quero que dê certo, eu só quero ter razão. Eu não quero resolver, eu só quero ter razão no fim das contas. E eu acredito que seja um dos maiores embates, um dos maiores impasses dessa comunicação violenta, eu acho. Porque fala, Silvia. Essa questão que ela trouxe, da questão da pessoa querer se posicionar como correta, como certa, isso tem muita relação com algum trauma de infância da pessoa, porque ela precisa ter uma autoafirmação, ela precisa mostrar que ela está certa para ela ser valorizada. E possivelmente ela não teve isso dentro da relação familiar dela, e ela inconscientemente está trazendo isso para o ambiente onde ela mais convive, que é o ambiente de trabalho. Então aí voltamos ao ponto. São vários fatores que precisam ser investigados para se encontrar, para poder se trabalhar ou individualmente ou de maneira coletiva, mas que surta realmente o efeito para minimizar esses danos do ambiente de trabalho, para o ambiente ficar mais saudável para todo mundo, na minha percepção. O problema é tratar isso no ambiente empresarial, viu? Difícil. Mas dá. Aqui dentro do grupo, aqui a gente está com um grupo bem forte com relação a essa parte de desenvolvimento humano aí, mais humanizado, né? Eu tenho percebido aqui bastante colega aí que tem essa pegada. É muito interessante, né? Gente, eu não vou conseguir não falar de NR1. Porque quando a gente para pensar, né, nessa questão do que está acontecendo em casa e a gente leva para o trabalho, não tem como a gente não pensar nos riscos psicossociais, nesse bate-papo todo que está de saúde mental no trabalho, no burnout e tudo mais. Porque o que as empresas estão fazendo hoje, né, é cuidar ali da pontinha do iceberg, fazendo palestras, fazendo coisas, né, para poder apagar incêndio. E assim, o risco psicossocial é uma coisa do ambiente? É uma coisa do ambiente, mas o ambiente ele é diretamente influenciado pelo que está acontecendo dentro da casa das pessoas. Então, às vezes, uma pessoa que passou a fazer assédio moral no trabalho é porque está tendo problema em casa com a mulher. Então, não adianta a gente fazer ações dentro das nossas empresas para falar de assédio moral se a gente não consegue tratar o que causa aquilo lá. Porque falar o que é assédio moral, todo mundo já sabe. Mas para tratar aquilo, o buraco é mais embaixo. Né? As coisas são mais sensíveis. Né? Então, assim, aí não tem como não fazer merchan do nosso hub maravilhoso que trata isso de uma forma diferente. A gente faz um mapeamento, né? Quando a gente faz um mapeamento de riscos da empresa, a gente não faz um mapeamento de risco todo o ambiente. A gente faz um mapeamento geral da empresa. A gente faz um mapeamento das necessidades que estão sendo atendidas ali ou não, o que está acontecendo naquela equipe, por exemplo, se a galera está com muita dívida, se o pessoal está muito acima do peso. A gente vai vendo ali qual é a necessidade que está faltando naquela empresa para poder tratar essas necessidades e aí os riscos psicossociais eles vão sendo dissolvidos. Então, assim, desculpa, eu tentei não falar de NR1 hoje, eu tinha prometido para mim que eu não ia falar, mas não tem como. Então, às vezes, por exemplo, esse problema que o Fábio está passando, os dois gerentes deles, às vezes, estão passando problemas pessoais em casa, e aí eles estão se batendo de frente ali porque não estão sabendo como agir. E não tem jeito, a gente passa mais tempo no trabalho que em casa. É no trabalho que explode. Não tem como não explodir. Né, Nani? Não é assim que funciona? É bem isso mesmo. Essa parte de liderança aí, muitas vezes, tem que olhar bem certinho como é que está a questão do posicionamento deles em relação ao próprio espaço, entendeu? Senão eles vão ter atrito mesmo. Um querendo tomar a posição do outro. Eles acham ali que eles talvez não tenham clareza nem sobre a posição deles de liderança direito, né? Então eles têm que entender sobre arquétipo inconsciente de liderança, que eu estou falando aqui de palavras para vocês, né, que vocês entendem aqui. Lógico, para eles lá é uma conversa um pouco diferente. Mas esse processo todo, ele precisa ser visto, porque, querendo ou não, a liderança é a parte que pode né, quebrar até a tua empresa, né? Você pensa assim, todo mundo que está comprando da empresa é uma pessoa.
todo mundo que está vendendo para outras pessoas também é uma pessoa. Então, no final das contas, se a gente não consegue alinhar todo o ambiente, e através da liderança a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Porque o que a Cris faz, por exemplo, do conflito ali, vai ser essencial para poder colocar os líderes a entender qual que é a necessidade deles. Né? Na parte, por exemplo, onde eu traria a parte de liderança, seria deles entenderem o lugar deles de líder mesmo. Porque se eles estão entrando em conflito, eles não entenderam o que é ser líder dentro da empresa. E eles precisam entender isso através da personalidade deles, até o que o Silvio trouxe, né? Trabalhar essa parte aí da própria ideia de como que eles se posicionam através de quem eles são mesmo ali dentro, né? Então, ali dentro do Hub, eu, a Cris e a Maia, a gente faz um trabalho conjunto de aceleração e de alavancagem de negócio. E precisa fazer para o risco psicossocial, porque acaba que as pessoas não levam em consideração isso que eu comentei, né, com vocês, que as pessoas compram de outras pessoas e que a gente vende para outras pessoas também. Então, no final das contas, a gente quer lucrar, só que tem um capital humano ali que a gente tem que saber direcionar para o lugar certo para que isso seja viável, né? E no final das contas, acaba que todo mundo ganha. Os líderes, a equipe, o dono, quem compra também, que daí sai mais feliz de lá, porque as pessoas vão ter um atendimento melhor. Até a Cris faz muito isso, e faz muito bem, né, Cris? Que você consegue trabalhar essa parte da comunicação não violenta para vendas. É sensacional o trabalho que a Cris faz dentro do Hub. Muito, muito importante. Fala, Matheus. Não, legal. Eu acho que, assim, uma boa oportunidade também, né, para falar. Tem o Maiti, tem outro pessoal aí também que faz esse tipo de acompanhamento, tudo, porque, assim, juntando tudo que a gente está falando aqui hoje, né, nesses atritos em si, eu acho que volta muito na questão que a Cris estava falando, da questão de observação. Porque a partir do momento que a pessoa entendeu aquilo como um ataque pessoal, é da sua responsabilidade observar isso e achar caminhos para, não, peraí, eu preciso... Isso é difícil, principalmente eu vejo que na hora de resolver uma demanda que é mais urgente, de atender um cliente ali na hora do vamos ver, mas isso é de responsabilidade nossa, né, de quem está falando, de observar isso no outro e também de se observar isso, né? Então, assim, essa autorresponsabilidade é muito importante, porque às vezes, assim, a gente falando nessa terceira pessoa, fica um pouco mais fácil de falar de, ele tem um trauma para tratar, ele tem alguma coisa para resolver, mas muitas vezes a gente pode ser essa pessoa também, então é legal sempre ter essa questão da observação que a Cris falou, para entender, realmente esse cara estava me atacando, eu que levei para o pessoal por conta de alguma coisa que eu estou passando, porque esse aqui é meu ponto fraco por algum motivo e tal. Então, assim, vale ressaltar isso aí, vale ressaltar que Maiti e outras pessoas aí do grupo estão aí para ajudar a gente a tratar isso, a realmente encontrar esses pontos aí, porque nem sempre é um trabalho fácil de fazer sozinho. Exatamente. E realmente, e o Maiti faz um trabalho lindo com liderança, especificamente lidando com os conflitos em consultório, como é que fala? Para os líderes mesmo, para sócio, tá, gente? Quem aí, sócio, conflito com sócio, já chama o Maiti, que ele faz um trabalho foda com isso aí, viu? É isso aí. Deixa eu só fazer um parêntese antes mais de você falar, porque quando a gente pratica a comunicação não violenta, e a gente tem essa responsabilidade na fala, a gente também tem a responsabilidade na escuta. Tá? Por quê? Quando a gente se ofende, a gente tem que entender por que a gente se ofendeu. A gente tem que observar na gente o que ofendeu a gente na fala daquela pessoa, o que aquela fala foi um gatilho para a gente. Ok, a pessoa tem a responsabilidade de que a gente entenda o que ela falou, mas como a gente se sente, a responsabilidade é nossa. Então, quando a gente observa tanto o outro, mas principalmente a gente, né, os conflitos diminuem aí. Porque quando eu entendo que aquela fala me trouxe um sentimento ruim e eu vou buscar porquê daquele sentimento ruim, pode ter sido outra pessoa? Pode, mas pode ter sido um gatilho de infância, pode ter sido uma noite mal dormida, pode ter sido a discussão que teve com o marido antes de sair de casa, né? Então, o que o Alex está fazendo, quando você se ofende, torna esse pessoal. E essa é a questão de se observar. Sim, então, entender de quem é a responsabilidade e o quê. A nossa responsabilidade quando fala de um outro entender, mas como a gente se sente com que aquilo que a pessoa falou, a responsabilidade é nossa, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho esse cuidado de que é muito fácil botar, ele falou, eu entendi desse jeito, é ele que tá errado. Não, se eu entendi, eu levei pro pessoal e eu me ofendi, eu preciso entender por que eu me ofendi, nem que eu tenha que ir para terapia para isso, porque faz parte. Né? A gente, às vezes, né, alguns gatilhos, algumas chavezinhas viram na gente que a gente não entende, porque alguma coisa tem ali.
Tá? Então vamos prestar atenção, cara. A observação é tudo. Tudo, 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 tudo. Tá? Gente, e olha só que importante, até eu pegando um gancho nisso que a Cris falou, a importância dessa autoobservação para as pessoas que elas são as donas das empresas, tá? Cuidado com isso, porque quem você é reflete em quem os seus líderes e colaboradores e os teus clientes são também. A gente vê isso o tempo todo. Então, muita atenção aí, é muito importante. Se papo, eu não preciso de terapia, eu não preciso olhar, não tá tranquilo, dá para ir levando, você vai ver onde que vai. O negócio vai chegando numa dificuldade, né? Num bololô, que daqui a pouco está sendo refletido isso, e é muito importante a gente olhar. Então, ó, o Alex tá até falando aqui, ó, terapia me ajudou muito. Cadê aqui que tá lá para cima, gente? Calma aí que eu vou conseguir ler. Ah, consegui, ó. No mundo corporativo, comunicação limpa e direta, perguntando para a pessoa o que ela está querendo dizer com aquilo. Muitas vezes resolve, pois a pessoa explica a posição dela de forma clara e geralmente não é aquilo que a gente sentiu inicialmente. Olha só que importante. E realmente, gente, é um ponto muito, muito importante. Os donos de empresa, principalmente, eles têm que ter esse olhar para eles, porque, querendo ou não, isso é refletido no negócio, como é refletido de N formas na nossa vida, de forma inconsciente, a gente tem as representações todas, né? E o conflito, ele escala de uma forma muito interessante. Eu vou passar um videozinho para vocês, só para vocês visualizarem a importância de observar, né, e não deixar o conflito escalar. Tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. E aí vocês me dizem se... Janela, peraí. Aqui. Tá indo o som. Vocês estão ouvindo o som? Foi, Cris, mas não tá saindo som, não. O som não tá indo? Não, peraí que eu vou tirar então para ver. Vê se agora vai. Vai estar baixinho. Não, tá indo não. O microfone da apresentação aqui para mim aparece fechado. Peraí. Foi agora? Não? Ai, gente, não sei como resolver. Mas a imagem já ajuda. Dá para vocês imaginarem o cachorrinho latindo. Deixa eu tentar ver isso aqui.
Adorei cinema mudo. Foi cinema mudo, mas dá para visualizar, né? Ali a questão do conflito de vizinhos, né? Como é uma coisa muito comum e que escalona num nível assim absurdo. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente começa a observar, né, e a gente observa o sentimento, a necessidade do outro, a gente resolve o conflito. Né? Qual era o conflito ali? Era o cachorro latindo, o outro querendo malhar, era um respeitar o espaço do outro. Né? E às vezes é isso que falta. Né? A gente está ali para respeitar, né? Como a gente fala, né? O meu espaço acaba quando começa o do outro. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado e ter esse olhar, esse cuidado, essa sensibilidade, né? Que a gente tem. Então, assim, o cuidado com o conflito, né? Aí a gente pode falar ter outro momento para falar só de conflito, que é muito interessante a gente estudar a teoria do conflito em si, né? Passa a ser, né, uma prática no dia que você tem um cuidado muito maior, né, na fala, na observação e tudo mais, né, e acaba tudo gerando um grande ciclo, né, que a gente se completa, né, não é só a comunicação não violenta que pode mudar, né, tem muitas outras coisas que a gente pode se complementar. E aí, vamos começar a falar do jejum de 70 horas ou tem mais dúvida? Eu acho que agora também pôr em prática, né, amiga? É isso. Porque na teoria é tudo muito lindo, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Só que se a gente realmente não colocar no nosso dia a dia, de nada serve. E a gente só nota realmente a diferença quando a gente inicia. Porque não é um processo fácil, não é um processo simples, na maior parte das vezes. E eu nem estou falando do nosso convívio familiar, mas socialmente falando, é muito mais comum vermos a comunicação violenta do que uma comunicação mais assertiva. Então, é justamente, acredito eu, que a nossa oportunidade de fazer essa quebra de tudo que a gente recebe externamente e fazer diferente para com o outro, para começar esse novo ciclo, né? Então, vamos deixar trabalho para casa? Para a semana que vem, vamos trazer como é que foi, observar, sem julgar? Pode ser? Estamos combinados, Vamos fazer, então. né, gente? Senão tá todo mundo assim de cabelo em pré. Então, vamos praticar observação sem julgamento essa semana e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. E agora vamos fazer o exercício para a gente poder dormir bem? Vamos fazer o nosso exercício de respiração? O que você acha de Ay, yo quiero parar que durante sí, mas es que mi internet está fallando mucho. Yo tengo miedo de que... Podemos intentar, mas si mi internet falla, me van a disculpar. Tá, deixa só o Agora Silvio você falar não e a gente precisa- tenta. Se não der, a gente... Tudo bem. Fala, Silvio. essa tarefa de casa que você deixou seria legal também ir comentando durante a semana, né? Podemos ir falando, trocando no grupo. Se alguém sentiu, percebeu alguma coisa, identificou alguma coisa, solta lá no grupo, a gente conversa e tal, que vai criando essa cultura dentro do grupo, até mesmo de compartilhamento e ajuda mútua, entendeu? Super a favor. A gente pode colocar no grupo, pode me chamar se quiser, se ficar sem graça. Temos aí diversas pessoas que podemos conversar também. Mas eu acho ótimo, Silvio. Acho que a gente pode ir. E, assim, às vezes uma observação que a gente faz na gente é o que o outro está precisando ouvir. Então, eu acho muito válido a gente dividir isso no grupo lá, no de desenvolvimento. Perfeito? Eu acho que vai valer muito a pena fazer esse exercício aí, porque, olha, te falar que você comentou do meu jejum de 70 horas, eu queria chegar nos 100. Quem me dera, né? A Manu arrasou no jejum, 85 horas. A gente já fez para parar de julgar os outros. Aí você tá, sabe, sem nutrientes, você não consegue julgar tanto assim. Você não consegue nem levantar a mão. Você pensa 3 vezes assim. Será que eu levanto da cadeira? Tá no modo, vou no banheiro. no modo econômico, né? Não tem mais força. Lugar, a ver si tal vez aquí con... Até Ay, para qué ruido pensar. es el internet. A ver. Eu quero entrar nessa próxima do jejum aí, hein? Tem que fazer em grupo para a gente poder se ajudar.
Oi, sim, eu Bora, também quero bora. entrar no jejum, gente. Eu também quero entrar no jejum. Eu quero bater a velha com vocês aí. Vocês vão bater uma velha comigo? As senhoras, senhorinhas. As horas, então. E sabes, Qual foi é o maior muito bom tempo? fazer, é muito bom fazer jejum quando é lua cheia ou lua nova. Porque es el tiempo cuando los parásitos están reproduciéndose más en las luas nova y cheia. Entonces, si você no come, ellos van a morir. Y al final del día, los parásitos que mandan ellos nos secuestran. Entonces, muchas veces nos hacemos cosas en automático porque ellos ya están mandando en nuestro cuerpo. No dá para falar, ai, es que isso é parásito, porque nós temos responsabilidade. Mas, para assim, não saber que momentos que é melhor para evitar que eles vão a mandar em nós. E é bom também que falamos agora de esto que é la de comunicação no agresiva. Porque no, o sea, yo estoy sufriendo mucho en la casa que moro agora, muito. En el sentido de, agora, por ejemplo, un menino, rapaz este que le accidentou na moto, ¿verdad? Eu queria ocupar hoje um lugar com Wi-Fi, mas ele está lá vendo televisão. Eu fico com raiva porque eu falo, por que ele está ocupando esse lugar que eu preciso e ele está aí por culpa dele? Mas eu preciso não julgar e compreender para que eu preciso passar por essa situação, porque eu a vezes penso, como ele que buscou esse, mas por que ele me está afetando a mim por culpa dele? Mas preciso não julgar e simplesmente continuar minha vida. Porque eu também sinto que, como eu trabalho muito ajudando as pessoas neste desenvolvimento pessoal, então eu fico com muita pressão quando eu veo que a gente não se ajuda. Então eu sinto como, pero ¿por que não se ajuda se eu te estou ajudando? Entonces eu sinto como, mas eu preciso aprender a soltar rápido porque eu sinto que estou poniendo energia onde eu não preciso e acho que esto que me está acontecendo es para tener una lección de aprender muito rápido onde não poner energia e continuar. Mas eu sinto que aqui eu quero ajudar a todos a no comer pan, no comer azúcar. Entonces yo fico como una mai, yo fico como una mai y yo fico como la chata de la casa, ¿verdad? O sea, la chata de la casa, la que no toma, la que no fuma, la que no come azúcar. Y al final del día, yo acho que Dios me puso en un lugar que es tan diferente de mí. Uno, para ver que ni todo es así de malo, porque yo me siento muito en casa, a verdade. Mas, también saber convivir con personas que no están en su misma línea. Y también en mi siguiente escolha de casa, escolher muito melhor para poder también, porque si você es el mejor del lugar donde você está, o bueno, você se acha melhor, você precisa se movimentar para un lugar melhor, porque você precisa estar con gente que es mejor que você, porque você precisa aprender. Y cuando você ya se ve en un lugar que você es como el mejor, entonces mejor que você procura por algo mejor, ¿no? Porque eso quiere también falar que você tem más que aprender. Y no que uno tenga que aprender, porque de esas cosas malas, yo también a veces aprende más, ¿no? De tener más cuidado con las cosas que se hacen, porque cada cosa mínima como acordar y tomar un copo de agua. Y yo acordo y veo eles con Coca-Cola. Nossa. Mas isso me faz lembrar de que bom que você já está no caminho. É isso. Agora, estamos preparados para as respirações. Então, eu te vou explicar primeiro o que nós vamos a fazer e depois fazemos. Então, o primeiro que vamos a fazer é você vai a inhalar por a nariz, você vai a exhalar
por sua boca. Quando você toma ar por sua nariz, você vai a imaginar que está entrando paz, alegria. Eu vou falar que você vai imaginar. E quando você exala, você vai fazer sonido, você vai ser como ai, tá? E você vai sentir que está saliendo raiva, briga está saliendo. E aí eu vou falar quando você faz isso mais despacio ou mais rápido. Vai ter um momento que eu vou pedir para você inalar e ficar com o ar dentro de você, mas você não vai botar afora. Você solamente vai ficar com ele dentro. E aí eu vou pedir que você vá a apertar seu ombligo como que ele quer, como que seu ombligo quer tocar tua espalda, tá? Até agora está claro o que estou explicando? Tá. E depois você vai a exalar todo o ar até ficar vazio. Você vai tentar não tomar de novo ar até que eu te fale, tá? Isso é para treinar seu cérebro, para ver quem que está mandando acá. Se você está em automático ou você tem controle. Ainda que tu corpo te fala, por favor, não me mata, respira agora. Você pode. Se eu te estoy deseando que este momento, igual hoy voy a ser más leve, ¿tá? Tranquilos. Eu só vou pedir que você está em disposição, que você se siente em confiança, e isso é todo. Então, siéntate cómodamente. Quero que abre tu peito, abre tus manos al lado, as manos abertas. E agora é momento de fechar seus olhos. Fechem seus olhos e você vai relaxar. Relaxa seus olhos, relaxa seus dentes, relaxa sua boca. Relaxa todo tu corpo. E agora você vai inalar. 1, 2, 3, 4. E a exhalar. De novo, inhala. Y exhala. De nuevo, inhala, inhala alegría, inhala paz, inhala luz. Y exhala, exhala la raiva, exhala odio, exhala tristeza. Última vez, inhala, inhala seguranza, confianza, amor. Y exhala, exhala el miedo, decepción, inseguranza. Ahora más rápido, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Forci, inhala, exhala. Foco, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala e deixe esse ar dentro de você. Deixa o ar dentro de você. Aprieta tu ombligo e sente como está um fogo subindo em tu corpo. Es un fuego de tu kundalini, de tu energía vital. Y ahora lentamente, muy lento, você vai exhalar por tu boca. Lenta. Até ficar vacío, vacío, vacío. Exhala. Porque es importante ficar vacío para poder recibir energía nueva. Es importante ficar vacío para poder recibir un nuevo, para criar un nuevo espacio, porque você merece. Y lentamente toma aire por tu boca. Contén ele dentro de você. Aprieta de nuevo tu estómago, de nuevo ese ombligo como que quiere tocar tu espalda. Y bota o aire, exhala. Segunda ronda. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhala por la nariz,
exhala por la boca. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Mayara, inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhala por la raíz, exhala por la boca. Más rápido. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Foco. La respiración. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Últimas 5. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala y siente esa energía dentro de você. Dentro, ese aire dentro. Vamos a ir otra vez al ombligo y ahora você va a ver que tiene un fogo vermelho en tu sexo. Agora ese fogo va a estar abajo de tu ombligo y va a ser naranja. Agora ele vai arriba de tu ombligo y ele va a ser amarelo. Y exhala, exhala, puxa fora todo aire até ficar vacío. Fica vacío. Y empieza ahora a escanear todo tu cuerpo. Pone presencia en tus pies, en tus piernas, en tu sexo, en tu estómago, en tu peito, en tu pescozo. Y lentamente toma de nuevo aire. Y de nuevo ponele en tu ombligo. Y siente cómo él va a subir. Y él ahora está en tu peito, en tu corazón y es color verde. Ahora le llega a tu pescozo y él es color azul. Y de nuevo você va a empezar a respirar muy lento. Inhala lento por la nariz. Exhala lento por tu boca. Inhala alegría. Exhala tristeza. Inhala esperanza. Exhala decepción. Inhala luz. Va a inhalar una luz lila y va a contenerla dentro de su cuerpo. Imagina que esa luz lila está ahora llegando a todas tus células. Él está transformando, transmutando cualquier cosa que está negativa. Él está curando cualquier enfermedad, cualquier sentimiento, cualquier emoción. Y você va a sentir en tu estómago esa luz lila. Él está dejando todo muy devagar. Porque las emociones son energía en movimiento. Y ahora estamos acalmando todo ese movimiento. Acalmando los pensamientos. Y exhala lentamente, sintiendo que sale como una fumaza de você, sacando o último de qualquer coisa que você ainda tinha lá. Você pode, ainda com seus olhos fechados, você vai repetir depois de mim. Eu sou a energia de luz. Você pode repetir com sua voz, por favor, se você pode. Eu sou o canal de energia divina. Eu sou a energia de Deus. Eu limpio meu corpo, porque eu mereço ver com meus olhos mis sonhos fazer-se realidade. Eu acredito que todo é possível. E eu sou responsável de minha vida. Eu tenho hoje uma nova oportunidade.
E eu agradeço por este dia que termina. E eu agradeço porque amanhã é um novo momento para brilhar. Eu vou descansar agora com muita paz. E em meus sonhos, vou ver essa energia chegar para mim, para me dar claridade, para me dar uma señal de que eu preciso. Gratidão, gratidão, gratidão. Lentamente abren sus olhos, se van conectando de novo a esta realidade. Bem-vindos, agora você vai abrir sua conta de banco e você vai ver que você é missionário. Opa, peraí que eu vou abrir agora. Você viu que eu terapia comigo 6 minutos e mudou. Não mais certo, realmente. En nuestro trabajo que estoy haciendo con mis mentorados, nos escribimos sobre nuestro alter ego y ahí nos estamos escribiendo sobre cada día, como que es el día perfecto de tu alter ego. Entonces, es bueno que amanhã, o que hoje, se você pode, já escribe como que vai ser seu dia amanhã, seu dia de sonho. Não importa se você acha que isso é real ou não, você só escreve. E você vai ver magia em sua vida. Eu escrevi realmente, gente, eu não achava que hoje ia encontrar meu carro. Eu escrevi ontem, amanhã eu ir em meu carro maravilhoso, deste cor, tá. E hoje eu acordei como às 4 da manhã porque minha cachorra me acordou. Aí eu não podia dormir, eu escuto muito Joe Dispenza, eu digo para vocês muito escutar ele. E aí tá, eu estava escutando, e aí eu falei, tá, sabe o que? Não pode dormir mais, vou pesquisar carro. E gente, que o menino do carro estava tão perto de minha casa, escrevi para ele às 5 da manhã. Às 7 da manhã ele me escreveu, às 10 ele já vino aqui à minha casa. Mas eu acredito muito nisso do alter ego. Escrever lo que você quer vai acontecer. Então, hoje aproveite agora essa energia que você ainda tem de tranquilidade, de esperança. Agora que podemos acreditar, porque acho que o mais importante é acreditar. Tem gente com muita grana, mas não tem esperança, sabe? Nós temos saúde. Nós ricos já estamos. Ricos já somos. Então, agora, realmente é só escrever e ter claridade, porque você pode ter um Lamborghini, mas se você não sabe para onde você vai dar voltas no mesmo lugar. Então, ter muita claridade em que queremos e aproveitar esta energia de tranquilidade que dá paz e dá um novo espaço para poner nossos sonhos em nossa realidade. Gratidão por participar. Muito obrigada, Liz. Foi ótimo. Eu adoro esse exercício de respiração. Eu sou suspeita para falar. Ó, já peguei aqui para escrever também. Gente, muito obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque assim, eu já estou precisando ir. E amanhã o dia vai ser corrido. Então, acho que vamos encerrar por aqui, né? Nani, quer falar alguma coisa mais? Silvio, alguém? Quero só falar boa noite para vocês. Puta, que exercício gostoso, hein? Viu? Nossa, eu vou dormir igual um anjinho agora. É normal ver um dinossauro aqui na sala? É coisa da minha cabeça. Ai, muito bom, muito bom. Muito bom. Gratidão, pessoal. Foi uma delícia. Gratidão, Liz. Boa noite. Boa noite a todos. Até terça. Até. Tchauzinho, gente. Até, pessoal. Abraço. Até.